Poderíamos dividir o sonho em três grandes classes. A primeira delas seria aquele sonho da atividade do nosso cérebro semi-adormecido. Nós nunca estamos completamente adormecidos. Parte do nosso cérebro fica funcionando. E ele cria imagens oníricas que acaba se traduzindo por sonhos sem sentido ou com imagens fora de um contexto de realidade da nossa vida. É o funcionamento do cérebro semi-adormecido. Nós temos aquele outro tipo de sonho que reflete a preocupação do dia, do momento em que nós estamos vivendo, seja na família, seja na cidade, seja no nosso trabalho. A gente acaba durante a noite vivenciando situações através do sonho em que a gente vive aquela mesma dificuldade ou está tentando solucionar aquela dificuldade que a gente vive no momento. É o nosso cérebro trazendo à tona aquilo que nos emocionou mais, aquelas emoções mais fortes do momento em que nós estamos vivendo. E tem uma outra categoria de sonho, a mais importante, é claro. Nós somos o espírito que comanda o corpo. Nós não somos o corpo que nós usamos. Quando o nosso corpo não precisa de nós, quando ele está adormecido e seguro, nós nos afastamos dele. O espírito se afasta do corpo. O cérebro físico está semi-adormecido, mas a alma se afasta e vivencia experiências no mundo espiritual. Encontramos pessoas, vamos a lugares e normalmente procuramos as mesmas coisas que nos interessam durante a vida na Terra. Aquela pessoa que gosta de se instruir, por exemplo, durante o sono vai afastar-se do corpo e procurar instrução. Aquela que só se preocupa com diversão vai afastar-se do corpo e procurar a mesma coisa também. É o momento em que os nossos mentores se encontram conosco, nos orientam em relação às atitudes que devemos ou estamos tomando aqui na Terra. É claro que não devemos nos lembrar. A orientação deles não é uma imposição, é uma ideia que quando acordarmos vai surgir em nossa cabeça espontânea, como se fosse nossa, e não como uma imposição de um espírito mais preparado. Devemos nos lembrar, e isso é muito importante também, que o nosso cérebro continua adormecido e ele normalmente não registra exatamente o que nós estamos vivenciando no mundo espiritual. Ele registra fragmentos daquilo que chegam até ele, através da ligação que se estabelece entre espírito e corpo. São imagens e emoções fragmentadas que ele monta como uma história. O cérebro, semi-adormecido, busca uma lógica naquelas informações que estão chegando até ele e monta uma história. Nem sempre é exatamente aquilo que o espírito vivenciou no mundo espiritual, mas sim uma montagem de segmentos que chegou até ele. Em alguns casos e algumas pessoas têm mais facilidade de relembrar com nitidez aquilo que vivenciou no mundo espiritual. Outras pessoas menos, e tem algumas até que não se lembram nunca de terem sonhado. Mas todos nós sonhamos, porque todos nós nos desdobramos durante a noite. Nosso espírito se afasta e busca vivências no mundo espiritual.